E aí, galera, biologia aqui, professora Tabita junto com o Vitor, tá bom? Pra gente fazer a revisão super top da aula 43.2. Essa é a aula 43.2, a gente vai revisar a aula 43.1, beleza? Você tá ligado aí que a gente estava ali numa pegada super joia. Nessa pegada, a gente falou sobre o quê? Fluxo de energia. Joga lá na tela. Olha lá. Então, a gente tem essa aula aqui, falando sobre o fluxo de energia e o ciclo de matéria. Queridos, dois componentes, vamos dizer assim, de suma importância quando a gente fala de ecologia. Tá bom? Então, olha lá no quadro como é que a gente ficou. Presta atenção. Nós dividimos essa aula falando sobre energia no ambiente, o fluxo dessa energia e falamos sobre o ciclo de matéria, tá bom? Então você tem que estar, aluno terceiro ano, mediação tecnológica, tem que estar dominando esse conteúdo, porque ele vai fazer parte de muitas informações que vão ser cobradas para vocês em questões Enem, ou outras questões que envolvam aí aspectos ecológicos, tá bom? Então, quando a gente fala de energia no ambiente, preste atenção que aqui a professora está assim com uma energia fluindo internamente. Sabe por quê? Porque a gente tem muito prazer em estar aqui com vocês, tá bom? Essa energia, essa motivação faz com que o nosso sangue se esquente. Tá sentindo, Vitor? Sangue esquentando? É, porque é muita energia. E a gente exala, né? A gente tem essa transferência de energia, sim, senhor, no ambiente. Então, a água, o solo, os corpos dos animais, eles vão falar através da energia que flui, que emana do seu corpo. Aí a gente vai ter aquele processo de absorção de energia, porque a gente tem vários tipos de energia luminosa, energia química, energia cinética, não é? Tá bom? Que todas essas formas de energia se relacionam, se comunicam quando a gente fala de elementos bióticos, vida, tudo que envolve a vida, e os elementos abióticos, aquilo que não tem vida, mas que se não fosse eles, a gente não conseguia ter todas essas interações que nós temos entre os seres vivos, tá bom? E aí, quando a gente fala, então, toda essa assimilação, transferência de energia, não tem como a gente desvincular dos processos que nós estudamos anteriormente sobre cadeia e teia alimentar, tá bom? E esse fluxo de energia, ele vai percorrer tanto as cadeias quanto as teias e vão estar também passando nos corpos físicos, agindo nos fenômenos químicos, ou seja, nos elementos abióticos do meio, tá bom? Então, essa energia, ela pode ser perdida, sim, porque dentro do fluxo na cadeia alimentar a gente viu isso, mas ela também tem as transferências, e essas transferências são úteis para manter esses organismos ativos. E a gente falou sobre o ciclo da matéria, e a gente viu que o ciclo da matéria, ele vai perpassar por 4 situações, onde você vai ter a matéria orgânica no ambiente sendo assimilada pelos organismos autotróficos. Esses organismos autotróficos, por realizar fotossíntese, vão transferir essa matéria para os organismos consumidores. Esses organismos consumidores, junto com os autótrofos, vão estar passando, quando eles morrem, vão estar devolvendo e agindo ali os decompositores, fungos e bactérias. E por último, você vai ter então, depois do processo de decomposição, essa matéria orgânica que está sendo trabalhada, vai estar passando novamente para o solo na forma de minerais. Então, esse é o ciclo da matéria que compõe toda a estrutura, que é fundamental para manter o ecossistema em equilíbrio. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha se ligado bem e a gente dá aquele timezinho para você fazer a sua atividade, beleza? Até lá. Tchau, tchau. É jogo rápido aqui, é assim, ó.
A gente gosta de estar assim com você, pertinho. Por isso, a gente vai já de cara falar sobre as nossas questões que a gente separou aqui durante a aula, nessa aula 43.2, tá bom? Vamos lá, joga lá no quadro. Ok. Você tem aí a questão de número 1. Diz assim, ao longo de uma cadeia alimentar, ocorrem transferências em cada nível, né? Níveis tróficos. Há também gastos e perdas, quer de matéria, quer de energia. Beleza? De um nível trófico para outro nível trófico. As pirâmides ecológicas funcionam como um ótimo recurso para a gente entender isso no ecossistema. São representações feitas por meio de retângulos sobrepostos, onde em cada um significa um nível trófico. Essas podem ser de 3 tipos. Estamos falando de quem? Criaturas lindas e maravilhosas. Pirâmides ecológicas. Então, a questão está querendo que você identifique quem são essas 3 pirâmides, como são essas 3 pirâmides. Tá bom? Então, olha aqui para mim. Durante a aula, a gente estava aí com o prof. Silvinho, top, né? E durante a aula, foi falado sobre a pirâmide de números, pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Tá bom? Certo? Tá lembrando disso? Então, cada uma delas vai ter uma característica importante. A pirâmide de número, ela vai agrupar em cada nível trófico. Lembra que em cada nível você vai ter um grupo de seres vivos que compartilham da mesma forma de obtenção de alimento. Tá? Aí a gente tem na base os produtores, que são seres autotróficos. Lembram disso, né? Aí você tem os consumidores primários, que são os animais herbívoros. Aí você vai ter os consumidores de segunda, terceira, até chegar aos decompositores, que a gente sabe que pode estar em qualquer um desses níveis. Perfeito. Quando a gente fala de pirâmide numérica, a gente vai colocar número quantitativo de organismo em cada um desses níveis tróficos. Sendo assim, essas pirâmides, assim como a de biomassa, podem estar de formas invertidas, ou seja, a base pode estar pequenininha, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma árvore, ela é uma, então eu vou colocar uma base pequena, porque eu estou falando de um único indivíduo. Só que os organismos se alimentam de estruturas desse vegetal, pode ser cigarrinha, pode ser uma borboletinha, pode ser sei lá o quê, então você vai ter um número maior. Então, ela pode ser invertida, tá bom? Nós temos também a pirâmide de biomassa, que vê tanta matéria seca, ou seja, quando você tira tudo de peso líquido daquele substrato, né, que você está analisando, e você vê a questão calórica ali também, tá? Também pode ser invertida. Aí, por último, nós temos a pirâmide de energia, que essa de energia, como a gente já viu, a partir dos produtores que iniciam a cadeia, ela vai se perdendo. Como ela vai se perdendo, ela não tem como ser invertida, porque sempre vai ter uma base maior dos produtores até chegar nos consumidores de terceira, quarta ordem, que vai se diminuindo essa energia. Perfeito? Então, olha lá no quadro, vê se você conseguiu colocar mais ou menos essas ideias, essas informações. Então, a pirâmide de biomassa, construída com várias variáveis de peso seco, valor calórico e quantidade de matéria viva, tá? Essa pirâmide de biomassa ela é mais utilizada aí para trabalhos com a questão de botânica, né? Quando você vai fazer um estudo aplicado ali. Pirâmide de número, construída com base de quantidade de indivíduos em cada nível, numérico mesmo, tá? Tantos indivíduos no nível 1, tantos indivíduos no nível 2, tantos indivíduos no nível 3. É assim. Pirâmide de energia, construída a partir da taxa de fluxo de energia ou produtividade em cada nível. Então, como ela vai se esgotando, não tem como você fazer o inverso. Sempre vai ser a base maior. Perfeito, galera? Vamos para a próxima. Questão 2, observe a figura, tá? Na figura nós temos
várias arvorezinhas, vários vegetais de tamanhos diferentes, né? Arbóreos, arbustivos, perfeito? São os representantes dos produtores autotróficos, realizam fotossíntese, perfeito. No segundo nível, você tem os herbívoros. Aí você tem lagartinha, roedores, o caramujo, né? O grilinho, o passarinho, todos ali que vão estar se alimentando, tá? Esse passarinho, ele também pode se alimentar desse grilinho também tranquilamente, tá certo? Depende da espécie aí, do hábito alimentar dele. Mas aqui na figura, o passarinho é herbívoro. Aí você tem, então, no nível 3, os carnívoros, e no nível 4 você tem os necrófagos. Lembram que os necrófagos vão auxiliar os serviços dos decompositores? Eles também são peças importantes quando a gente está falando desse equilíbrio ecológico dentro de um ecossistema. Vamos lá para a questão, enfim. É possível identificar 4 níveis. Perfeito, prof. Nível 1, 2, 3, 4. Então a gente consegue perceber esses 4 níveis tróficos nessas pirâmides e isso é considerado comum, né? Quais são, o que a questão quer? Quais são os fatores que tendem a limitar o número de níveis tróficos em uma cadeia alimentar? Aí, olha aqui para mim, please. Normalmente, você pode encontrar em algumas representações, até numa avaliação mesmo, uma representação, seja em pirâmide, seja a própria cadeia alimentar mesmo, onde você vai encontrar esses níveis tróficos, e você vai ter aí um 5º nível, né? Ou seja, nesse 5º nível de consumidores, ou esse consumidor aí de 5ª ordem, você pode encontrar, mas ele é mais raro, porque estudos comprovam que no 5º nível, dentro de uma cadeia alimentar ou na representação de uma pirâmide, a quantidade de energia ela não vai ser o suficiente, ela não vai ser tão proveitosa, porque já é pouca e esse organismo ainda vai ter gastos, lembram das perdas? Né? Ou na forma de respiração, de excreção, formas de processos metabólicos, tá? Então você tem mais perda, então não é muito inteligente esse 5º, porque você não tem esse equilíbrio. As perdas, elas podem até ser maiores do que o ganho. Então, não compensa muito. Então, a gente está falando estritamente dessa questão de saltos, né? Dentro de um nível ou outro em relação a esse fluxo de energia, que vai diminuindo, tá bom? Dos produtores até chegar aos decompositores. Olha lá no quadro. Então, como a energia contida nos alimentos é gasta pelos seres vivos em atividades vitais, como a respiração, a reprodução e a excreção, em cada nível trófico, isso vai afetar a quantidade que estará disponível para os demais níveis tróficos. Por esse motivo, as cadeias alimentares geralmente não ultrapassam o 5º nível. Já isso a gente fala 5º nível dos consumidores, tá bom, galera? Já que a partir desse nível a energia disponível é muito inferior aos gastos, tá bom? Vamos para a próxima? Questão de número 3. As pirâmides ecológicas traduzem graficamente as variações de número, de massa, energia nos ecossistemas, mostrando as relações entre os diferentes níveis. Não sei nem o que foi que eu falei, gente. Tróficos em termos de quantidades. Eu sei que saiu uma coisa estranha ali. Foi, Vitor? Não sei se o Vitor pegou alguma coisa, não sei por quê. A respeito dessas pirâmides, marque a alternativa correta. Então, você vai observar e analisar em relação às pirâmides. Quais as pirâmides, professora? Pirâmide de biomassa, pirâmide de número, pirâmide de energia. Tá bom, meus amores? Agora fica ligado aí. Alternativa A. Cadê, mano, a alternativa? Aí. A pirâmide de biomassa... A pirâmide de biomassa jamais pode ser invertida? Opa! Não, ela pode ser invertida, tá bom? Assim como a pirâmide de número, certo? Porque aí você tem quantidade de peso seco, quantidade de valor calórico de cada organismo, isso vai variar de um nível para outro, tá bom? Questão B, alternativa B, né? Uma pirâmide é chamada de
Uma pirâmide é chamada de pirâmide de números quando informa quanto de matéria viva existente em cada nível trófico? Não, né? Pirâmide de número vai estar representando em cada nível trófico a questão quantitativa desses indivíduos em cada um deles. C. Uma pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Correto. A pirâmide de energia não pode ser invertida. Por quê? Quando a gente fala de invertida, meus amores, é que tem normalmente você tem a base, né, maior, e você vai, como se fosse um bolo de casamento, vai afunilando. A pirâmide de energia, ela vai sempre ser assim. Ela não pode ser base pequena e diminui, aumenta, quando a gente tem algumas das pirâmides de número aí, ou até mesmo a de biomassa, tá? Por quê? Porque a energia de um nível para outro, ela vai diminuindo, então, o quantitativo de animais, os seres vivos que estão em cada um desses níveis vai diminuindo, tanto quantitativamente, quanto também vai aumentar a estrutura corporal deles, né, para compensar essa questão da massa. D. A base de uma pirâmide nem sempre é representada pelo produtor. Sim, ela vai ser representada pelos produtores. Uma pirâmide de biomassa representa a quantidade de indivíduos encontrados em cada nível trófico. Então, aqui também está o erro, né? Quantidade de indivíduos vai estar na pirâmide de número. Cadê a pirâmide de número? Está por aqui. A C. A C é de energia. Tá por aqui. Agora sumiu na minha visão. Aqui. Aí. Pirâmide de número, quantidade de indivíduos. Quantidade de matéria existente. Aí vai estar na pirâmide de biomassa. Inverteu ali. Então, a única resposta correta é a letra C. Tá bom? A única correta. Vamos seguindo? Mais uma para você. Eu sei que você tá ali, tá afiadíssimo nesse assunto, não é? Vamos lá. O ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra. É através deste que se renova a matéria, quer mineral, quer orgânica, de modo a que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias aos diferentes seres vivos. A matéria é tudo o que tem massa. Encontra-se em cada pessoa, pedra, uma gota. Aí você tem que falar para mim, esquematizar, né? Falar não, você vai desenhar, ilustrar, certo? As 4 etapas que são essenciais desse ciclo da matéria, perfeito? Então, aqui você poderia fazer a nível de representação de pirâmide, a nível de representação da cadeia mesmo, linear, né? Unidirecional. Fique tranquilo, tá bom? Da forma que você... Desde que você descreva cada uma dessas 4 etapas. Quais são mesmo essas 4 etapas, professora? Preste atenção, olha lá na imagem, que fica mais fácil para a gente estar mostrando para você. Ó, então, a gente tem os 3 componentes básicos, né, dos representantes aqui de um ecossistema. Produtores, os consumidores e os decompositores, perfeito? Então, o ciclo da matéria, ela vai começar a partir daqui, ó. Onde as substâncias inorgânicas presentes no solo, tá? Elas vão, através dos produtores, vão passar por um processo químico, que a gente conhece muito bem, né? Que é a fotossíntese. Através da radiação solar, absorvem, fazem com que as moléculas da clorofila, presentes lá nos cloroplastos, comecem a se agitar. E aí, o que você vai ter? O produto, né, que vai ser passado para o próximo grupo, que são os consumidores, de primeira, segunda e terceira ordem. Aí você vai ter, então, desses consumidores, esse produto, ou seja, a glicose, né, que foi passado, você vai ter tanto dos consumidores para os autótrofos, que são os produtores, você vai ter o processo de decomposição, onde as substâncias orgânicas presentes nesses organismos aqui, ó, tanto consumidores quanto produtores, vão estar sendo devolvidos para o solo. E aí, novamente, você vai ter o ciclo, a reabsorção disso tudo. Então, são as 4 etapas do ciclo da matéria que vai acontecer, então, no ambiente. E por isso a gente não tem falta dela, porque ela está sempre recebendo essa reciclagem,
tá bom? Esse processo de reaproveitamento aí dessas substâncias. Perfeito, galera? Então a gente vai encerrando por aqui. Prof. Tabita, Vitor, vão se despedindo desta aula. Já já a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.